Bora falar um pouco da Cosan e da Raizen e por que que hoje eu fico longe das duas empresas. Quero mostrar algo que eu sempre falo no canal, como o endividamento de uma empresa pode prejudicar suas operações e no final quero falar de um fôlego novo que a Cosan recebeu que poderia melhorar os seus resultados. E nessa reportagem, eles destacam que o JP Morgan recomenda neutro para as duas companhias, tanto a Cosan quanto para a Raizen, principalmente por causa da alta alavancagem e com a disparada da taxa de juros em 2025, que permaneceu em 15%, consequentemente batendo muito no resultado de ambas as empresas. Outro detalhe que eu quero falar um pouco mais no final do vídeo é que houve um acordo de injeção de capital por meio do BTG Pactual e Perfin. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no último slide, que poderia ser um fôlego novo para a Cosan. E o JP Morgan destaca que o desempenho dos papéis depende de gatilhos como capitalizações e movimentos de fusões e aquisições. Praticamente sorte. E nesse slide mostra um pouco das controladas da Cosan, começando pela Raizen, que a Cosan detém 44% das participações, e você já deve ter visto a Raizen por aí, porque ela é dona da marca Shell. Então talvez você até já abasteceu utilizando o etanol da Raizen, a Rumo, que trabalha na operação e logística, principalmente de malha ferroviária, e a Cosan detém 30,4% das ações, a Moove, que trabalha com lubrificantes, com participação de 70%, a Compass, que hoje a Cosan detém 88% das participações e a maior parte das receitas vem da Comgás. E quem conhece o canal sabe que tem diversos vídeos da Comgás aqui no canal, porém um detalhe é que a liquidez da Comgás é muito baixa, visto que a Compass detém 99% das ações da Comgás e menos de 1% hoje fica em circulação. A Vale, que eles já excluíram dos seus slides e detinha uma participação de 4,15%, e a Radar com cerca de 30%. E olhando a receita líquida de 2024, 85% das receitas da Cosan vieram da Raizen. E para explicar um pouco sobre o buraco que a Cosan se encontra, a gente tem que passar um pouco pelos destaques do terceiro TRI de 2025. O EBITDA foi de 7,4 bilhões, uma queda olhando o terceiro TRI de 2024, com EBITDA de 8,4 bi. O resultado líquido foi de cerca de 1,2 bilhão de prejuízo, enquanto no terceiro TRI de 2024, um resultado positivo de 300 milhões. A dívida líquida em torno de 18,2 bilhões versus 17,5 bilhões no segundo TRI de 2025. Entre dividendos e JCP recebidos foram cerca de 48 milhões. Principalmente porque a Cosan é uma holding, então ela vive dos dividendos das empresas que ela tem participação. Então, olhando por esse quesito, quanto maior, melhor. E ela diminuiu muito versus o terceiro TRI de 2024, visto que ela havia recebido cerca de 343 milhões. E falando especificamente do ICSD, que é o índice de cobertura do serviço da dívida, então esse índice nos diz a capacidade de uma empresa ou de um indivíduo de pagar suas dívidas de curto e longo prazo usando apenas o seu lucro operacional. Então, um ICSD menor que 1 indica insuficiência de fundos, um ICSD igual a 1 indica que a receita é exatamente igual às obrigações, e um ICSD maior do que 1 indica uma boa capacidade de pagamento. Então, para ficar de uma forma mais prática, hoje o índice de ICSD da Cosan encontra-se em 1, ou seja, a quantidade de dividendos recebidos é exatamente igual ao pagamento de juros da dívida. Então, hoje, a totalidade dos dividendos da Cosan são praticamente utilizados justamente para pagar juros de dívida. E percebam que esse índice vem piorando, visto que no segundo TRI de 2025 a cobertura era cerca de 1,2 vezes. E sobre o resultado operacional, falando um pouco das investidas, a Rumo foi de forma positiva, com maior volume transportado, redução de tarifa média e um aumento de EBITDA, porém muito baixo, de cerca de 4%. A Compass também foi um resultado positivo,
com crescimento do volume distribuído, aumento no volume comercializado e crescimento no EBITDA em cerca de 6%, a Moove diminuiu o volume de lubrificantes vendidos e uma redução de 7% no EBITDA da empresa, enquanto a Radar houve uma redução de 26% no EBITDA, que foi um reflexo dos resultados de arrendamento das propriedades agrícolas, e hoje o valor de terras do portfólio é de 16,8 bilhões, sendo 5,2 bi referente à participação da Cosan. E é normal que a Radar tenha um resultado negativo, porque normalmente os seus maiores resultados vêm numa pancada quando ela resolve desinvestir de alguma fazenda. E a maior preocupação da Cosan hoje seria a Raízen, que tem sofrido muito. E para quem não conhece, a Raízen fez o seu IPO em 2020, 2021, começou com a cotação de cerca de R$ 7,00 e hoje é uma penny stock, ou seja, ela vale apenas centavos. E percebam que o cenário aparentemente não deve melhorar, porque a moagem de cana cresceu em 7%, porém houve uma redução no EBITDA em cerca de 14% ano contra ano. E realmente, quando a gente olha o relatório do BTG Pactual, aparentemente o etanol e a cana-de-açúcar ainda deve sofrer no curto prazo, porque os preços da cana-de-açúcar estão no nível mais baixo e o melhor cenário parece estar bem longe de ser alcançado, enquanto os preços do etanol devem encontrar algum suporte no curto prazo devido aos baixos estoques. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente visualizar. Percebam que o preço do açúcar encontra-se na linha azul e desde meados de 2023 ele vem caindo de uma forma mais acelerada, enquanto o preço do etanol encontra-se na linha verde. E do meio para o final do ano, o preço do etanol melhorou, mas não deve surtir tanto efeito assim na Raízen. E para quem é acionista da Cosan, tem que ficar de olho principalmente nos dividendos e JCP das subsidiárias, porque percebam, os dividendos recebidos em 2020 foram na casa de 600 milhões, principalmente da Compass. Em 2021, recebeu dividendos da Raízen e da Compass em cerca de 1,7 bi. Em 2022, 3 bilhões. Em 2023, 3,5. Em 2024, 4,3. E nos 6 meses de 2025, recebeu cerca de 2 bilhões. E se nós anualizarmos, ficaria praticamente igual a 2024. E percebam um detalhe interessante, que desde meados de 2021, os dividendos da Raízen eram de grande importância para a Cosan, porém em 2024 os dividendos minguaram e para 2025 praticamente nenhum dividendo da Raízen. E falando um pouco mais do endividamento e por que hoje eu fico longe da Cosan, percebam que a dívida líquida saiu de 21 bilhões no terceiro TRI de 2024 para 18,2 bilhões, porém isso só foi possível devido à venda da participação da Vale no primeiro TRI de 2025. Então essa queda foi justamente por causa disso e mesmo assim percebam que os juros da dívida têm piorado a situação da Cosan, visto que o índice ICSD saiu de 1,2 vezes no terceiro TRI de 2024 para uma vez no terceiro TRI de 2025. E para não falar que não há pontos negativos, percebam que a Cosan deve ter um respiro, um fôlego olhando para os próximos anos, porque não tem dívidas a serem pagas em 2025, 2026 e 2027. E nesse slide eu mostro um pouco mais do endividamento e percebam como a situação vem azedando, visto que a dívida bruta aumentou em 15% ano contra ano, enquanto o valor de caixa ficou praticamente estável. Consequentemente, a dívida líquida aumentou em cerca de 21%, de 59 para 72 bilhões, e o EBITDA, juntando consolidados das investidas, caiu em cerca de 38%. Consequentemente, a alavancagem saiu de 2,5 vezes para 3,7 vezes num curto espaço de tempo. E quando a gente olha para o fluxo de caixa, fica ainda mais preocupante, porque hoje o fluxo de caixa da Cosan tem sido principalmente para pagamento de juros e outras despesas. Então hoje a empresa está vivendo para pagamento de juros. E um novo fôlego que aconteceu para a Cosan é um consórcio de investidores que foram compostos pela Água Santa, BTG Pactual,
Perfin, com valor agregado de 7,25 bilhões em investimentos. E a Cosan destacou nos seus slides e na apresentação que os recursos serão totalmente alocados para fortalecer a estrutura de capital da Cosan e os recursos não serão utilizados para capitalizar a Raizen, que eu quero mostrar que ainda é uma empresa extremamente endividada. Então a Cosan destacou que a maior parte desse dinheiro será feito justamente para desalavancar e pagar menos juros de dívidas. E esse consórcio será feito através de aumento de capital, em que cerca de 17,4% vão ficar nas mãos do consórcio da Água Santa, enquanto 37,6% ficará nas mãos da holding, e dentro da holding 10% para a Água Santa, 62% para o BTG Pactual e 27% para a Perfin. E um detalhe que eu achei interessante é colocar esse tipo de player na empresa, assim como o BTG e a Perfin, que são players antigos no mercado, têm conhecimento, então poderia haver uma melhora na gestão, consequentemente melhorando a empresa. E eu achei esse slide muito interessante, visto que eles querem utilizar os 10 bilhões de injeção de capital para serem aplicados principalmente para desalavancagem da holding. Então, a dívida financeira deve cair de 21,5 bilhões para cerca de 7,5 bilhões, ou seja, uma queda em cerca de 2,8 vezes. Então, aquele índice de ICSD poderia haver uma melhora e ganhar um novo fôlego. E para finalizar, mostrando um pouquinho da Raizen, percebam que ela também hoje detém uma dívida líquida sobre EBITDA na casa de 6,34. Então é outra empresa que encontra-se muito alavancada e percebam que nos últimos 10 anos a Raizen já perdeu cerca de 86% do valor das suas ações. E quem conhece o canal sabe que eu já contei aqui que esse foi um dos meus erros na bolsa, que eu investi na Raizen bem no seu IPO, na casa dos R$ 7,00, sem ajuste por proventos, e após isso eu consegui fazer a venda quando ela chegou na casa dos R$ 4,00. Mas nisso a minha carteira já tinha tomado uma ferrada na cotação. Mas antes de finalizar, fazendo uma propaganda rapidinha, me segue no YouTube, _investimento, que eu tenho feito diversos posts bem rápido para atualizarem vocês dos investimentos. Mas eu quero saber aqui de vocês. Vocês têm um certo receio de investir em empresas que têm uma alta alavancagem ou vocês não têm tanto medo assim? Acreditam que a empresa poderia se reverter? Comenta aqui, fala aqui embaixo comigo, me dê sugestões, me mandem dúvidas, porque me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.